Meu nome é William, tenho 24 anos, eu sou estudante universitário, da Faculdade de História da PUC Campinas e também faço pedagogia na Unicamp, estou no primeiro ano. Você vai explicar duas coisas. William, você nasceu onde? Nasci na cidade de Campinas, atualmente estou morando em Sumaré. Eu sou o primeiro da minha família, entre pai e mãe, a ter o ensino superior, Meu pai e minha mãe não chegou a completar o ensino médio, Meu pai estudou até o ensino médio, Minha mãe, ela terminou só o ensino fundamental. Então, para eles, uma dinâmica bem diferente. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho também. Eu tenho uma irmã de 17 anos que está prestando os vestibulares agora, Certo. Você falou que também estuda pedagogia, por quê? Sim, eu estudo pedagogia também porque no curso de História eu percebi que eu gostava muito da área da educação, Eu faço licenciatura em História e sempre gostei muito de escola, sempre gostei muito dessa dinâmica, sobre educação, escola e as relações que ela dá pro indivíduo, Então eu escolhi a História porque é o que eu gosto, é o que eu quero seguir, e a educação veio, para complementar. Então, eu acredito que a pedagogia, ela vai me dar essa carga, ela vai me dar esse alicerce para que eu possa falar e descobrir mais sobre a educação em diversos níveis, Visto que a licenciatura, ela te dá uma introdução à educação, ela te dá subsídios para a gente trabalhar com a educação, mas não é, totalmente o foco da licenciatura em História. A gente tem também o aprendizado específico. Pode falar, professor? Beleza. Depois você corta. Ok, pode falar. Tá. Eu trabalho, hoje atualmente já na área da educação, Eu sou professor do Senai, eu ministro aula de metalmecânica, mas o que isso tem a ver com o que eu estudo, Com História, nada, Mas como está no mesmo ambiente em sala de aula, algumas dinâmicas elas são parecidas. Mesmo que o conteúdo em si ele seja diferente, estar na sala de aula é provocar o conhecimento, levantar inquietações sobre determinado assunto, a gente perpassa pelo mesmo caminho, Então, minha formação acadêmica, parte dela é totalmente voltada para metalmecânica. Eu fui aprendiz de mecânica, tenho curso técnico em metalmecânica, Tenho a minha carteirinha de técnica em mecânica. Onde você fez? No próprio Senai? Eu fiz, sim, eu cursei mecânica, Toda a minha vida ela foi em torno da metalmecânica do Senai. Fiz o curso técnico do Senai, competi em competições pelo Senai e hoje eu dou aula lá, Inclusive, muito agradecido pela oportunidade, Dou aula no Senai de Sumaré. De Sumaré? Eu pensei que fosse aqui de Campinas. Não, eu dou aula no Senai de Sumaré, Agradeço muito ao pessoal se vocês verem esse vídeo um dia. E as práticas pedagógicas, tanto em sala de aula, falando de história ou falando de metalmecânica, muitas vezes como tratar o aluno, como se voltar a ele para uma questão... Isso você já sabe, porque dar aula técnico ou teórico de história não é tão diferente. Não é tão diferente, as linguagens elas se voltam. Pedagógico, Sim. O aspecto pedagógico. Agora, você me ajudou a dar uma aula muito boa sobre a idade dos metais, porque você trabalha com isso, Obrigado. E a pergunta que eu faço é, o seu curso lá do Senai, eles saem formados em quê? No curso que eu dou aula no Senai, a gente tem algumas outras modalidades. Temos o de aprendizagem industrial, que ele sai com um certificado que ele foi aprendiz, que ele tem conhecimentos técnicos na área, e a gente tem o de nível técnico, que daí ele já garante e embarca as outras atribuições desse tipo de profissional. Ambos eles vão ter cargas horárias de prática, de teoria,
que vão, né, aprofundar o conhecimento desse aluno, dessa aluna na área, seja metal mecânica, seja em elétrica, panificação, tem diversas áreas dentro do Senai. Você é do metal mecânico? Sim, eu sou da metal mecânica. Mas eu vou fazer a pergunta do leigo mesmo. Ele é o que? Metalúrgico? Sim, a prática da metal mecânica ou do eletricista, né, essas práticas voltadas para conhecimentos específicos de uma determinada área, eles são voltados para uma educação industrial, para o aluno sair de lá e ele ter capacidade para exercer uma profissão, porque ele sai dali do Senai com uma profissão. Então ele sai apto para atuar dentro das indústrias na área que ele escolheu. A área, no caso, ele pode fabricar torneiro mecânico, por exemplo? Sim, ele pode trabalhar em um torno, ele pode trabalhar em uma fresa, ele pode trabalhar em máquinas operatrizes, prensa, dobradeira, inúmeras máquinas aí que compõem o escopo do lá mesmo do tem curso que ele está indústrias, fazendo. em Sumaré tem indústrias assim? Sim, em Sumaré tem diversas indústrias, né, que embarcam o ramo da metal mecânica, né? Inclusive automobilístico? Inclusive automobilística. A gente tem a Marelli ali em Hortolândia, a gente tem a Honda em Sumaré, a gente tem a Bosch aqui em Campinas, a gente tem também outras empresas que são contribuintes do Senai, como a Anfenol, Teadit, a própria MS em Hortolândia. Anfenol é o quê? A Anfenol é uma empresa que faz cabos de energia, né? É o que eu passo sempre na frente dela lá, eu não sabia exatamente, eu sabia que era cabo, mas também é da área metal mecânica? É sim, porque ela trabalha com processos de transformação. Pega matéria-prima e vai passar por alguns processos tipo trefilação para afinar essa minha matéria-prima, o recozimento, o tratamento, né, do meu material, para até chegar na sua mão como um cabo de energia, um cabo de telefone, um cabo de TV. William, fale um pouco para você qual a importância do curso de História da PUC. Você parece que está um pouco mais adiantado que outros, não? Sim, eu estou no 7º período já, né? Falta aí 6 meses, né? Com uma mão no diploma já para formar. Eu acredito que a formação que a PUC dá, ela é muito completinha, tá? Não é porque o curso lá, eu também faço Unicamp, então dá para ponderar legal as diferenças. Claro, né, que cada uma tem as suas ressalvas, as suas particularidades, mas a PUC, né, o ensino de história na PUC ele é muito bom. Ela tem uma abordagem diferente do que todo mundo pensa, né? Não é uma universidade que, né, prega na sua grade um certo ideologismo, uma certa religião, tá? Porque é católico. Por ser católico, ela não prega isso, né, na sua grade de disciplinas, né? Claro que uma disciplina ou outra ela vai abordar algumas religiões e religiosidades, mas são, né, próprias do curso de História, né, que a gente tem que abordar esse pilar da sociedade. Eu vou fazer uma pergunta específica para você. Ainda tem aula de religião na PUC? Não tem aula de religião propriamente dito, né, com esse nome, né? Pode ser que tenha, nesse viés, a aula de teologia e sociedade, mas a gente estuda o quê? Os aspectos das religiões e como essas religiões e religiosidades elas podem ser compreendidas no mundo contemporâneo, como ocorre a construção dessa religião, dessa religiosidade, através de um olhar historiográfico. Agora, é uma universidade católica e aborda desse modo, né? Sim. Muito interessante, porque é como eu penso aqui nessa escola, que é uma escola não religiosa. A história lida com as questões religiosas, né? Sim. É muito interessante você ter dado esse esclarecimento. Aí eu vou perguntar para você, qual a importância o PIBID teve na sua vida? Nossa, não tenho muita que definir, assim, cara. O PIBID, ele é... Eu vou começar de outra forma. Faculdade nenhuma vai ensinar nós, alunos, a dar aula. Faculdade nenhuma, ela vai te dar metodologia. Faculdade nenhuma vai chegar em você e vai falar assim, olha, você vai chegar na sala de aula e você vai passar o conteúdo de história antiga, né, Grécia, dos deuses, desse jeito. Faculdade nenhuma vai te ensinar isso.
O PIBID, então, eu acho que é uma extensão da faculdade para que a gente, como futuros professores e professoras, possam entender melhor, né, o que é a educação, o que é a educação pública, como que está sendo ministrada as aulas de história frente a um desgoverno, frente a um retrocesso educacional com as ciências humanas. Como que esse conteúdo de história está sendo pautado para escolas que ficam no centro da cidade? Como que esse conteúdo de história está sendo tratado em escolas que ficam mais afastadas do centro? Então a gente consegue perceber por meio do PIBID essa diferença educacional, mesmo a gente estando falando da mesma rede, né? O PIBID é uma ferramenta importante para nós, futuros professores, conseguirmos entender como que o crescimento e a diferença das escolas está sendo tão presente no Brasil. Principalmente sendo que história, filosofia, né, estão quase sendo colocadas no percurso, né, formativo. Elas não são mais disciplinas obrigatórias. Vou gravar a pergunta. Como que é o curso de História na PUC? Eu não consigo entender a estrutura do curso. Você poderia me dizer? Nossa. O percurso, né, formativo do curso, né, ele é bem voltado para salas de aula, para formação de docentes, para atuar em sala, né? Claro que ele tem a sua estrutura acadêmica para a gente poder, né, fazer artigo, fazer pesquisas científicas, mas eu sinto que sempre que quase todos os professores, em sua maioria, ao fazer o cronograma da disciplina, ao abordar as temáticas da disciplina, eles acabam também tendo esse olhar para a licenciatura, para sempre a gente compreender, né, aquele conteúdo de uma forma mais plural, uma forma que a gente embarque para fazer uma história pública, uma história destinada para um público maior, mesmo que não está na academia. William, e como é que você vê o currículo? Como meu colega, eu também sinto um pouco isso. Ele não, o currículo da PUC, ele não é tão engessado, que você precisa de fazer uma disciplina para você conseguir abrir outra, né? Então, por exemplo, você consegue fazer Brasil República sem ter feito, né, Brasil Império. Ela não segue uma ordem cronológica, e então ela te dá muita abertura para você fazer a sua grade de acordo com as matérias, as disciplinas disponíveis, né? Então isso varia de cada estudante, do jeito que ele monta a grade, do jeito que ele faz o progresso formativo. O estudante tem a liberdade de montar a grade dele? Ele tem uma certa liberdade, sim, de montar a grade, variando com as matérias que são ofertadas no semestre, durante o semestre. Outra pergunta, vocês estudam África? Sim, nós estudamos África. Nós temos uma matéria especialmente de África, que é África e... acho que África é alguma coisa, agora eu não vou lembrar. E tem outras matérias que circulam, né, e abordam discussões da África, como o Brasil e Atlântico. Brasil, a formação do Atlântico, e Brasil, a formação do Império, porque a partir disso a formação do Império, a própria colonização, ela fundamenta a partir das relações com a África. Mas isso é uma disciplina de história? De história. Certo. Além de história, o que vocês estudam no curso? É só história? Só disciplinas de história? Fora aquela da teologia que você já falou? Fora dos conteúdos de história, você fala assim de forma mais gerais. Isso. Como a gente estuda história e geografia, as relações que o ensino de história tem com a geografia, as relações que a geografia estabelece com a história. A gente tem história e filosofia para distinguir de onde vem o pensamento crítico, como se faz, como se torna algo pensamento, o que é disciplina, o que é matéria, o que é conhecimento comprovado. A gente tem história e ciências sociais, que vem dessa mesma mescla. História e ciências sociais? Sim, eu acredito que sim, existem histórias sociais, uma vez que as ciências sociais, ela é cativa da história, né?
a história sem as ciências sociais ela é só narrativa. Tal como as ciências sociais sem a história, ela não tem nada para contestar. Então você vê que uma é uma parte da outra, né? Sim, uma complementa-se com a outra, né? Inclusive, né, a história, sendo ela, não é cativa de nenhuma outra ciência, né? A história em si dá subsídio para que as ciências humanas ela existam. Eu particularmente acho, é a afirmação do Karl Marx, né? Mas eu particularmente acho que a ciência mais abrangente é a da história. O que não quer dizer que todo historiador vai saber tudo sobre tudo, mas ela como ciência é a mais abrangente, porque tudo é história. Aliás, existe essa expressão, né? Mas é claro que aí tem que haver uma divisão de trabalho. Sim, com certeza. Cada um vai se especializando e vai colaborando com o conhecimento histórico de modo geral. Sim. Inclusive, uma das definições de história, né, que a gente estuda é o acontecer humano em um determinado local, em um determinado tempo, né, que a gente faz o recorte historiográfico. Que eu li tudo que eu tinha que saber. Por que cai a maçã, sobe o balão, Deus, inferno, eletrometeoro, furacão, e depois de amanhã vai chover. E não há nada que amo não sapiens, não há nada que amo não sapiens responder. Com quantos paus se faz um avião? Pra onde vão as andorinhas no fim do verão? Como faz o fogo, de onde vem a água? 2 e 2 ou 4 nomes fora, sobra nada. E depois de amanhã vai chover. E não há nada que amo não sapiens, não há nada que amo não sapiens responder. É o rei dos animais, como todos sabem, sabe tudo e um pouco mais. Existe o que catalogamos e nada mais. Mataram Frederico que sabia demais. Mataram Frederico que sabia demais. Oh, mataram Frederico que sabia demais. Depois de amanhã vai chover. E não há nada que amo não sapiens, não há nada que amo não sapiens responder.